tá? Eu acho que alguns de vocês aqui viram que essa semana saiu uma entrevista que eu dei já faz algum tempo no canal Separações. O vídeo completo ele está no YouTube. O link depois, se precisar, eu deixo aqui pra vocês. Eu tenho deixado sempre nos stories, porque aqui depois como post fica complicado, né? Deixar o link, não é clicável, mas eu deixo sempre ali nos stories. E tiveram muitos comentários, né? E alguns comentários, obviamente, negativos e algumas críticas. E eu trouxe alguma dessas críticas aqui hoje, porque achei que casava muito com esse tema, né? Dessa manipulação emocional e do narcisismo afetarem a nossa percepção. E é sobre isso a nossa live de hoje, tá? Muito bem-vindo a vocês que estão entrando. Então, um dos comentários... Antes de começar a falar dos comentários, eu quero dizer o seguinte. Nós não escolhemos, obviamente, estar numa relação abusiva, mesmo porque nenhuma relação começa tóxica e abusiva, ela se torna com o passar do tempo, e se você deu o azar de cruzar no seu caminho com um narcisista, como aconteceu comigo, ela já começa muito mais rápido a se tornar tóxica por conta das técnicas todas e do perfil deles do que um relacionamento normal. Mas até um relacionamento saudável, ele pode se tornar tóxico com o tempo, isso é comum, infelizmente. Então, nós, obviamente, não escolhemos isso ao acaso, nem temos dedo podre, e muito menos raciocinamos e pensamos, nossa, quem é o mais tóxico aqui da vizinhança ou dos meus conhecidos? Eu vou lá e vou namorar com ele. Obviamente, não é assim que acontece. Nós escolhemos a partir do que nós conhecemos e aprendemos a reconhecer como amor. Então, infelizmente, se tivermos uma família disfuncional, um ambiente frio, um ambiente muito impessoal, um ambiente onde os seus pais estavam ali talvez o tempo todo preocupados, eu vou pagar conta, eu tenho que trabalhar, eram pais ausentes nesse sentido, ou eram ausentes mesmo emocionalmente falando. Quem já me conhece sabe que além de psicanalista, eu também faço uma pós, estou finalizando em neurociência e física da consciência para entender o comportamento de nós, mulheres, que somos codependentes emocionais. Então, na prática, a gente vai escolher baseado em quê? Em memória emocional, em modelos aprendidos de comportamento, que foi o que eu falei antes. Então, assim, o primeiro comentário que me fizeram que aborda muito esse tema foi assim: sua mãe lascou a sua vida e você lascou a vida da sua filha. E colocou mais umas outras coisas que quem quiser depois ler lá nos comentários. E aí, o que acontece com esse sua mãe lascou sua vida e você lascou a vida da sua filha? Isso não é destino, gente. E eu vou usar a neurociência não para dar justificativas de comportamento, mas para dar um embasamento científico de por que isso acontece. Como eu disse, pela lógica, uma pessoa minimamente capaz e inteligente não vai prejudicar seus próprios filhos, né, por vontade. Então é uma aprendizagem emocional. Quem viu a minha entrevista sabe que a minha mãe, que já está falecida, ela tinha um transtorno que foi diagnosticado muito tardiamente. Então, na época que ela estava na fase da mania, da bipolaridade, ela se tornava o que a gente chama hoje de mãe narcisista. E eu sofri demais, tá lá na entrevista quem quiser ver. Então, existe esse fenômeno chamado de transmissão intergeracional de padrão relacional. Então, muitas vezes você não tem aquele lance que antigamente você achava que tudo que a gente tinha hereditário era genético, mas padrões comportamentais também se herdam e até emocionais se herdam. Então, a base teórica disso vem da onde? Da teoria do apego, de John Bowlby, que às vezes eu falo aqui nos meus reels, já falei sobre isso, daquela memória emocional implícita, né, que foi aprendida, e de uma aprendizagem social. Imagina que você é uma menina que cresce num ambiente de gritarias, ou de frieza emocional, de falta de afeto, não tinha beijo, não tinha abraço, não tinha conversa, não tinha passeio, você só sobrevivia ali com aquela família. Como é que você acha que você vai crescer? Uma pessoa super amorosa, que sabe tudo, às vezes sim, mas no lado excessivo da dependência emocional. Então, o que o cérebro aprende? Né? Ele aprende o que é o amor, o que é o conflito e o que é normal num relacionamento na nossa família, aonde a gente cresce. Seja essa sua família biológica ou não. Aquela pessoa que mais passa tempo com você na sua primeira infância é que vai ser o seu modelo. Tá? E isso se reproduz automaticamente. Então, quando essa pessoa fala assim pra mim, sua mãe lascou você, você lascou sua filha, é que ela percebeu que, não obviamente da mesma forma, mas que por conta desses dois relacionamentos que eu tive, e por passar por cárcere privado, violência doméstica, a minha filha, que hoje é adulta, tem 26 anos, tem problemas de ordem psicológica e psiquiátrica, porque ela vivenciou isso. Foi diferente do que eu passei com a minha mãe. Obviamente, se você for lá e ver a história, você vai ver que é. Mas, prejuízo com a geração posterior veio, percebe?
Então, não é que eu fiz a mesma coisa com a minha filha, mas ela se lascou, como vou usar o termo que a moça usou pra mim, porque ela estava dentro de um ambiente que era tóxico também, independente da diferença da toxicidade, tá? Então, nós não repetimos porque queremos ferir os nossos filhos, né? Nós repetimos porque foi o modelo de relação que a gente aprendeu. Então, por que eu escolhi homens, um narcisista e depois um sociopata, que foi o que me manteve em cárcere privado? Se você não conheceu minha história ainda, corre lá no YouTube para você assistir depois aqui da live. Porque era o padrão da frieza, né? Eu tive codependência emocional anos, né? Então você cresce com aquele padrão da salvadora, da cuidadora, da menina boazinha, que tá fazendo tudo para agradar, para ser serviçal. Então, assim, esse era o padrão. E aí, quem é que se conecta facilmente com um codependente emocional? Uma pessoa narcisista. Porque o que ela mais quer é sugar a energia de serviço da outra, principalmente. O comentário número 2, que eu vou avaliar aqui baseado na neurociência com vocês, que eu recebi lá no vídeo, foi: infelizmente sua mãe era abusiva e extremamente controladora, realmente narcisista, por isso você se casou com homens com o mesmo transtorno. Difícil e triste compreender uma mãe assim. E no final ela fala assim: sinto muito por tudo que você passou, cuida dessa dependência emocional. Então vamos analisar isso daqui. Sua mãe era abusiva e controladora e você se casou com homens no mesmo padrão. Exatamente. Porque é uma repetição de padrão relacional. O seu cérebro, ele cria mapas internos de relacionamento, tá? Então, assim, por mais que você julgue, condene, né? Quando a gente é adolescente, principalmente, nossa, eu nunca vou ter um marido igual meu pai é com a minha mãe. Ou, né, vejo que tem homem aqui na live, eu nunca vou ter uma esposa como a minha mãe é com meu pai. E aí você vai, pimba, casa com uma pessoa exatamente igual. O meu primeiro marido era exatamente igual ao meu pai. Então, e ele ainda falava mal do meu pai. Que seu pai, ele fez com a minha filha, com a nossa filha, exatamente o que o meu pai fez comigo. Então, assim, isso é uma repetição de padrão relacional. Isso é inconsciente, gente. É o que eu falei, ninguém em sã consciência, na lógica e na racionalidade, vai fazer uma coisa dessa. É inconsciente. É por isso que eu trabalho naquele protocolo do reset emocional, porque a gente acessa as emoções no inconsciente. Não adianta só a terapia da falação, só falar, porque o trauma, muitas vezes, ele tá oculto. Tem situações que nem você sabe que tem problema com aquilo. Então, o cérebro cria esses mapas internos de relacionamento e esses mapas vão te orientar como um mapa. A escolha dos seus parceiros, a tolerância a comportamentos, a interpretação de sinais. Eu fiz uma série que tá aqui nesse perfil e também tá no outro, no Recomeço para Mulheres, que tem 6 episódios. A história da Clara. Se você não assistiu ainda, recomendo que assiste. Que fala exatamente disso. Que ela se afeiçoava por homens indisponíveis, indiferentes, frios, porque isso era familiar. Homens amáveis, homens amorosos, homens dedicados, homens atenciosos, eram entediantes para ela. Aí você fala assim, mas que coisa louca. É louco. Só que é um padrão emocional neurobiológico. Isso é aprendido no nosso comportamento, na nossa família muitas vezes, basicamente. Então a base teórica disso, para quem quiser depois pesquisar, tem a ver com esquemas relacionais, condicionamento emocional e memória implícita. Tá? Isso não é consciente. O cérebro tende a buscar sempre o que é familiar, o que é conhecido, mesmo que o conhecido seja a dor. É louco, mas é. Carl Jung, que se vocês já ouviram falar, creio que sim, foi um psiquiatra famoso, foi discípulo de Freud, que foi o precursor da psicanálise, que eu sou psicanalista. Ele fala assim, que até que o seu inconsciente se torne consciente, ele vai dirigir sua vida, você vai repetir aqueles comportamentos, e você vai chamar isso de destino. Eu vou falar certinho a frase dele. Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você chamará isso de destino. Olha que louco, né? Quantas vezes você fala assim, é meu destino. É meu destino. Minha mãe casou com um homem assim, minha avó casou com um homem assim, eu tô casando com esse homem assim, e depois a minha filha também vai casar com um homem assim, né? A gente chama de destino, e não é. É um padrão inconsciente, que enquanto ele estiver no inconsciente, ele não vier pra nossa racionalidade, foi quando comecei a ter consciência que consegui sair, se você for lá ver minha história, você vai ver esse movimento, é que isso vai resolver, tá? Mas é complicado, porque muitas vezes o nosso inconsciente tá tudo oculto, ou muitas vezes não, ele está oculto. E ele é o que dirige a nossa vida. Se você já leu e escutou sobre isso, e tá cheio de conteúdo aqui na internet falando isso, que 5% das nossas ações são dirigidas conscientemente. 95% são dirigidas pelo nosso inconsciente. E aí ela fala, né, no final da mensagem pra mim, cuida dessa dependência emocional. Na verdade, eu tenho codependência emocional. A dependência emocional, assim como a codependência emocional, é um sintoma.
E o mecanismo que está por trás disso é o vínculo traumático, ou chamado também de trauma bonding, que é aquele vínculo que você que está aqui nesse perfil já deve ter visto aqui, ou em outro perfil, post sobre isso, que é aquele famoso ciclo do abuso, né? A pessoa some, depois a pessoa volta, te enche de carinho, de atenção, depois ela some, depois ela volta, depois ela some, depois ela volta. Isso aqui chama vínculo intermitente. Então, esse disparo de dopamina, essa apreensão que você fica, será que vai voltar? Será que vai me ligar? E você fica, muitas vezes, stalkeando para saber se isso está acontecendo. Isso causa esse vínculo intermitente. E isso é o maior dos causadores da dependência e codependência emocional. Então, isso é bem documentado em estudos de aprendizagem emocional, que é o também que eu faço na neurociência. Então, quando o afeto ele vem de forma imprevisível, o vínculo pode se tornar mais forte e não mais fraco. Então, por exemplo, se quando você era pequena, você estava lá na sua casa e sua mãe era fria, seu pai era frio, mas de repente você sabia que no seu aniversário vinha um presentinho, talvez na Páscoa, um ovinho, né? A gente tá quase aí na Páscoa. Então, essa intermitência, porque talvez era a única vez que tua mãe sentava com você e te dava um presente, ou te dava um abraço, o resto do ano era só querendo saber se você teve notas boas, como é que você tá, se você comeu, aquela coisa da sobrevivência, né? Dependendo da tua idade, os seus pais podem ser de uma geração onde a maior preocupação era essa, sobrevivência. Não tinha essa questão do afeto. Isso é muito novo até na neurociência e na psicologia, esse lance do afeto, né? Falar eu te amo, né? Eu nunca ouvi meus pais falarem. Meu pai até hoje não fala e já falou pra mim que não vai falar, né? A minha mãe foi falar muito tempo atrás, um pouco antes de falecer. Então, isso dependendo da geração dos seus pais, é mais difícil ainda, tá? E aí teve um outro comentário aqui, eu já tô encerrando aqui já com vocês, que a pessoa falou assim pra mim: escolher um marido distante como pai. Óbvio. Perfeitamente, escolhi mesmo. Então, tanto que eu falei que o meu primeiro era meu pai escrito. Por quê? Qual a explicação científica disso? O cérebro busca coerência emocional com experiências passadas. Então, eu tive um pai ausente, frio, até hoje, extremamente materialista. Eu não falo muito dele na história lá do YouTube, porque a base toda e todo o entorno da minha vida foi muito mais com essa minha mãe. Mas tem muita história para contar também do meu pai. E é uma pessoa fria até hoje, casou 6 vezes depois da minha mãe, tive 6 madraças, mas sou a única filha. Então, essa coerência emocional de uma pessoa distante, fria, bem assim, indisponível, era o normal para mim. Então, foi a minha primeira escolha de marido, né? E o segundo ainda acabou piorando. Isso se chama o quê? Repetição relacional, tá? A pessoa, ela tenta inconscientemente resolver um conflito antigo. Então, tipo, meu pai foi indisponível, mas eu vou ver se o meu marido vai ser diferente, né? Aí entra aquelas síndromes todas, né? Da salvadora, da lutadora. Você faz tudo, você se esforça, você faz de tudo, mas a pessoa continua indisponível, infelizmente, porque é um problema dela também, né? Então, são esses modelos internos de apego. Muitas vezes a gente escolhe parceiros com figuras importantes do passado, como figuras importantes do passado, tentando, sem perceber, reescrever essa história. Então, gente, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Tentei trazer essas questões que apareceram lá para mim, esses comentários, para vocês verem, sim, que é uma percepção de pessoas que não tiveram problema, provavelmente, e para elas é inconcebível ouvir uma história como aquela que eu contei, que é totalmente real. Eu chamo você de novo para assistir, se você